Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado hoje, dia 14 de dezembro, né? Quinta-feira. Ontem nós tivemos a nossa super quarta, tivemos uma alta expressiva no nosso Ibovão da Massa, com um volume financeiro absurdo, né? 60 bilhões de reais aí no nosso Ibovão da Massa. Poderia ser assim todo dia, né? Por isso que eu falei para a galera, vai operar? Opera somente depois ali da fala, da decisão do Powell e da fala, tá? Ali tem volatilidade. Antes disso, o mercado fica meio ali naquele lesco-lesco, meio que paradão, né? Enfim, sem grandes movimentações, né? Vamos aqui agora para o destaque da noite, né? Aqui o Senado aprovou Dino no STF, né? E Gonê para PGR, né? Copom cortando aí 50 base points, a gente já vai falar sobre isso, né? Plenário do Senado aprovando a indicação aí do Flávio Dino, 47 a 31, não era muito que se esperar do contrário, né? Plenário também do Senado aprovando a indicação do Paulo Gonet para PGR por 65 votos a 11, né? BC em decisão unânime cortando o Copom, redução da Selic aí de 50 base points para 11,75. Vini, o que vai acontecer agora com a minha renda fixa? Calma que a gente também vai conversar sobre isso. Haddad, após o Copom, investidores podem se preparar para ciclo de crescimento mais sustentável. Vamos aguardar, porque também tem fala ali do nosso querido Campos Neto, mencionando o que precisa ser feito também pela ala política para que evitem fazer besteiras, tá bom? Câmara aprovando a criação da debênture para infraestrutura para impulsionar os investimentos no setor, né? Então, ou seja, a galera do PAC, né? Amanhã, ano que vem nós temos eleições municipais, o PAC vai entrar aí nessa ciranda, né? Então, a Câmara lá aprovou a criação de algumas debêntures para poder aumentar, né? Impulsionar os investimentos no setor. Então, ou seja, mais investimentos aí que podem entrar para a renda fixa. Mas lembrando que debêntures tem o risco, tá? Tem o risco. Vamos entender como é que vai ser feita essa debênture aqui. Bolsas asiáticas fechando em sessão única, isso depois a gente vai falar. Bom, o especial aqui com porta aberta por Fed, Wall Street antecipa e vê corte de juros mais parrudo em 2024. Câmara votando a favor da abertura da investigação para um possível impeachment de Biden. Exatamente isso. Não coloquem água no chope no rally de final de ano, pelo amor de Deus. União Europeia e Chile assinam acordo de política, comércio e investimentos. Muito bom. Fábio Alves, né? Firme, Copom trava o voto de novos diretores do BC, né? A sinalização mais importante do comunicado do Copom foi o claro recado político. A postura técnica do Banco Central ao conduzir o ritmo de corte de juros não mudará mesmo com dois novos diretores indicados pelo presidente Lula assumindo o cargo a partir de janeiro, tá? Então também já tem ali um recado, mas vamos ver, porque política a gente sabe como é, tá bom? Bom, alguns comentários, né, do Copom vê externo melhor, mas mantém cautela com o ritmo de corte até março. Mesmo com o cenário externo menos desafiador e com a inflação em desaceleração, continua o Comitê da Política Monetária optou por pregar cautela ao manter o tom conservador no comunicado da decisão de política monetária, tá? Cortando ali a taxa de juros em 50 base points somente. Beleza? Agora eu vou me apresentar para você. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e sou investidor desde 2007, né? Caso você queira ter conta na XP, ser assessorado por mim, na descrição do vídeo tem um link para abertura de conta, não tem taxa de manutenção. Assim que aparecer na minha base de dados, eu vou encontrar, né? Eu vou te ligar, vou fazer um contato com você para a gente entender o seu momento de vida. Vamos entender também qual é o seu objetivo patrimonial, se é proteção ou construção patrimonial, para que a gente possa formatar uma melhor estratégia. Show? Então, pode clicar aqui, abrir a sua conta e venha ser feliz com a Cashwise e venha ser feliz com a XP. Beleza? Bom, chegou aqui também, ó. Clica no like, né? Tem que dar o like, não deixe de dar o like nesse vídeo. Também bota aí compartilhar, porque isso me ajuda a entregar esse conteúdo a mais pessoas. Aqui é o Morning Call com fatos e dados sem viés. Todos os ativos que eu mencionar aqui não tem viés de compra, né? Nenhum tipo de recomendação, nem de compra e nem de venda. Sempre converse com os seus assessores antes de colocar qualquer ativo na sua carteira, caso você não saiba o que está fazendo, tá bom? Não saia seguindo qualquer um. Agora vamos aqui entregar, né? Vamos botar aqui o nossa telinha. Nós temos aqui futuros, né, da Ásia, né?
Ásia e Oceania fechando sem uma direção única, porém, em sua maioria, no cenário positivo, né? Na sua maioria, cenário positivo. Nós tivemos Nikkei no Japão, que fechou no campo negativo, e Xangai, né? Lá na China, a Bolsa de Xangai fechou também no cenário negativo. Isso foi muito impactado por dois fatores muito locais, não teve nada externo. O restante das bolsas, elas acabaram fechando no cenário positivo, muito impactado pela decisão do Fed, indo na carona do que veio ontem em Nova York, que é natural. Não somente Nova York foi impulsionada, assim como todo mundo. A gente olha aqui futuros ali na Europa também majoritariamente no campo positivo, e lembrando que hoje tem decisão da política monetária pelo BCE e pelo BOE, tá? Banco Central da Inglaterra, o BOE, e o BCE, que é o Banco Central da Europa. Eita, ferro, quase que não sai. Beleza? Então, Nikkei fechou no campo negativo, por quê? O dólar, né, perdeu frente ao ien, e quando o ien ganha muita força, isso acaba prejudicando as empresas exportadoras. As empresas exportadoras no Japão pesam bastante no índice, entendeu? Então, quando o ien está muito forte, essas empresas acabam perdendo um pouco mais de valor na bolsa, pressionando o índice para baixo. O índice Nikkei, ele acabou até iniciando o dia no campo positivo, né? Mas depois, com a virada do câmbio, acabou aí perdendo um pouco mais de valor, beleza? E Xangai, isso muito impactado ali pela questão da preocupação sobre os estímulos na economia chinesa, tá? Olhando para a Europa, vamos ali para nosso índice europeu. A Europa está ali, abriu já majoritariamente no campo positivo, permanece no campo positivo, né? Isso é muito bom. Isso muito pela questão da decisão do Fed. Eles entendem que, qual é o entendimento? Que o BCE, que sempre veio seguindo o Fed em todas as reuniões, em todas as decisões, vai continuar seguindo. Ou seja, a ideia é que o Fed chegou no seu pico. Quando a gente olha aqui o gráfico, né, na CME, aqui a CME Group, ó, quem quiser também acompanhar como é que é a expectativa para corte da taxa de juros ou expectativa de aumento da taxa de juros, é só entrar aí no site da CME Group, beleza? Então, para janeiro, o corte de juros já veio aqui para 20,7, né? Então, ontem, né, já vou entrar aqui já em Estados Unidos, ontem teve a decisão do Fed, que era a cereja do bolo, conforme a gente já havia mencionado, a cereja do bolo e o direcionador do mês. Cara, depois disso aqui, não tem mais o que dá ruim ou dá bom. Vamos botar assim, tá? Hoje, ontem no caso, foi o direcionador do mês. O que que pode pegar para a nossa bolsa? Fiscal, tá? Problema fiscal, problema político pode pegar. Mas só que agora a gente tem aí praticamente uns 10 dias, 9 dias aí antes do recesso, para aquela galera lá de Brasília resolver tudo que tem que ser resolvido, tá? Então já tem aí 20% de expectativa de corte da taxa de juros para janeiro, e março, né, subiu para 72% o corte de juros. Então, você que está acompanhando desde a terça-feira, antes da inflação norte-americana, eu mostrei como é que estava. Depois a gente veio para ontem, antes da decisão do Fed. Agora eu estou mostrando pós-decisão do Fed. Ou seja, o Fed veio conforme a galera estava esperando, num tom mais dovish e mostrando um pouco mais de tranquilidade, né? Doves que a gente fala é pombo, então é um banco central mais relaxado, mais tranquilo. Ou seja, todo mundo entendendo que chegou no pico a taxa, beleza? O gráfico de pontos do Fed, né, que aí mostra que tão importante quanto a decisão da política monetária, né, qual vai ser a taxa de juros de referência e como vai ser o discurso do Powell, tão importante quanto isso é o gráfico de pontos, aonde mostrou que 15 dirigentes do Fed já vê a taxa de juros mais baixa dos cortes em 2024, certo? Então, isso reforçou essa queda da galera ali na CME, tá? Início de corte já em março. E o Powell ontem mencionou, uma das falas do Powell foi bem interessante, que ele mencionou o seguinte, né? Quando foi perguntado sobre início de corte, qual seria um indicador que estaria atrelado a esse corte, essa pergunta foi bem importante ali, né?
qual seria o indicador que eles estariam olhando para direcionar o início de corte da taxa de juros para o ano seguinte, né? Ou quando começasse o ciclo de corte. E o Powell respondeu exatamente isso, né? Falou assim, sobre o corte de juros, estamos no começo das discussões, ou seja, já estão iniciando a conversa de como vai começar o ritmo de corte da taxa de juros norte-americana. Isso é positivo, galera. Isso é positivo. Acho que foi o ponto alto ali do discurso do Powell, beleza? Quando a gente olha aqui o T10, ó, os Treasuries americanos, o Treasuries de 10 anos, a gente vê aqui, ó, já em 3,93, ou seja, nós saímos de 5% ali em outubro, quando a gente viu as bolsas ainda acelerando as suas quedas, porque o rendimento do Tesouro estava muito alto. Isso muito impactado por uma preocupação numa crescida na escalada na guerra no Oriente Médio, né, que poderia jogar o petróleo lá para cima. Então tinha uma preocupação sobre a inflação, tinha uma preocupação sobre gastos nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos poderia se meter na guerra, então vai ter mais gasto público, e o orçamento lá também já está, ó, no talo, né? O orçamento lá já está no talo. Então, depois que tiraram, elevaram o teto de gasto, a galera gastou e gastou com força lá, certo? Então, isso tudo foi sentido aqui pela curva de rendimento, né? Pelo rendimento aqui dos Treasuries, e também fez o que? A bolsa veio cedendo. Tanto é que S&P, Dow Jones, Nasdaq e aqui o nosso Ibovão da Massa também veio por ralo da mesma maneira. Beleza? Então, depois viemos cortando aqui, ó, taxa de juros, cortando taxa de juros, ó. Nós viemos aqui perdendo rendimento aqui nos Treasuries, batemos aqui, lembre-se que eu botei aqui, ó, para vocês nos 4,60. Abaixo de 4,60 seria muito positivo para a bolsa, e assim a bolsa respondeu, beleza. E depois os Treasuries continuaram caindo, porque teve muita demanda nos Treasuries de 10 anos. Ou seja, a galera já olhando para o futuro, vendo que poderia ter um corte da taxa de juros, beleza? Já para o ano que vem. Então veio cedendo e agora perdemos os R$ 4. Passamos pelos 4,60, 4,50, 4,40, os 4,20 que eu mencionei e agora os 4% foi que a gente acabou perdendo e já estamos com uma queda aí de 1,72%. Isso é bem positivo. Isso é bem positivo, tá? Olhando aqui para o que é bom para a bolsa aqui, que eu tracei nos 4,60, ó, já está aqui nos 3,95, bem interessante para as bolsas e bolsas para cima, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Nós temos os futuros americanos aí tendenciando ainda uma abertura em alta. Tá em lua de mel, excelente. Petróleo que veio cedendo, né, ao longo da semana. Ontem começou a ter uma subida muito boa. Brent indo aí para 75 dólares. Nós temos aí o WTI também subindo, né, já voltando para cima dos 70 dólares novamente. Uma alta bem expressiva. Isso pode impactar nas nossas petrolíferas aqui e fazer o nosso Ibovão da Massa chegar nos 131 mil pontos. Será? Vamos lá. Bom, DXY com uma forte queda, dólar fraco no mundo. Podemos ter aí um dólar abaixo dos 4,90 aqui. Será que a gente também vai conseguir fazer isso hoje? Vamos entender se entrar mais capital aqui no Brasil, capital estrangeiro no Brasil, isso vai aumentar a oferta de dólar. Aumentando a oferta de dólar, tem espaço para a nossa doleta CD aqui também, beleza? Os Treasuries, como eu falei, preços subindo, rendimentos para baixo. E Ibovão da Massa que tirou, né, o pé da lama na semana, né, que estava negativo, e o mês também negativo, e agora no ano está subindo incríveis aí 17,98%, 18%, tá bom? Aos 129 mil pontos, beleza? Vamos botar aqui agora o gráfico do Ibovão, entender, não vou falar da doleta agora, não vamos pular etapa. Show? Bom, tá aqui no diário, um candle excelente, muito bom, bateu aqui ó, na média móvel de 20 períodos e só subiu como foguetinho do Elon Musk, certo? 2% aí de alta, quase 2,5% de alta, excelente. Temos espaço aqui, ontem, claro, teve vencimento de opções ali sobre o índice, né? Então, um volume financeiro absurdo no Ibovão da Massa, 60 bilhões de reais, né? Mas travetamos aí os 130 mil pontos e estamos muito próximo da nossa máxima histórica, tá? Na máxima histórica ali dos 131 mil pontos, beleza?
A nossa FIBO agora sai daqui, saia, não faz mais sentido tê-la. Os 124 mil pontos, que é esse platôzinho aqui, vou mantê-lo, tá? Porque eu quero ver esse bovão da massa subindo, né? Tem espaço, média móvel de 10, cruzada com a de 20 para cima, acima da média móvel de 200 períodos. No semanal, a mesma coisa, então isso já mostra que tem demanda, né? Aí sobre as ações do índice, forçando o índice para cima. Estamos aí muito próximo dos 70, podemos ter sim uma euforia, nessa euforia faz o índice subir, explodir ali, aí a gente vai precisar de bancos, metálicas e petróleo. Quem pode jogar água no chope aqui da galera? Metálicas pode dar uma travada, porque China não faz a bagaça do estímulo, tá? Vamos olhar aqui agora como é que ficou o nosso monitor de mercado. Todas as ações aqui praticamente no positivo. Das 86 ações, apenas 4 no campo negativo. IRBR, BBSE 3, EZTEC e SLCE. A gente já vai botar aqui para vocês aqui, ó, SLCE. E olha ali a nossa B3SA, hein? Que eu falei, ó, pode chegar nos 15. Vamos lá. Não é recomendação de compra, tá, galera? Não deixem de conversar com seus assessores. Vamos olhar EZTEC. Vamos olhar só as que caíram, beleza? E vou botar BBSE3, beleza? BB Seguridade. Bom, deixa eu... Calma aí, senão eu vou pular a etapa aqui. Ali, ok. Vamos falar da nossa doleta. Sabia que estava esquecendo alguma coisa. O dólar, depois das falas do Powell, né? Então, isso trazendo um tom um pouco mais dovish, um relaxamento, a galera busca um pouco mais de risco. Buscando um pouco mais de risco, acaba trazendo aí a doleta um pouco mais para baixo, tá? Então, média móvel de 10 períodos cruzada, com a de 20 para baixo aqui na doleta. Tem espaço agora para um dólar um pouco mais fraco. Em que sentido? Porque pode entrar aí mais dólar no país. Teve um outro fator aqui no Brasil, que nós tivemos a Comissão Mista de Orçamento, né, a CMO, que acatou os destaques da Lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a nossa LDO, certo? Então, encerrou a votação, o texto agora vai para o plenário do Congresso, né, para ver se vai ser votado, vai ser aprovado e tudo, para poder seguir para a sanção lá do presidente, certo? De acordo com o relator, deputado Danilo Forte, né, do União Brasil, o projeto pode ser incluído já na sessão conjunta de hoje, né? No caso, botei ali de amanhã na nosso relatório, mas é de hoje, tá? Hoje. Os destaques acataram da deputada, né, Adriana Ventura, da retirada da permissão para doações de bens da administração pública a entidades privadas e públicas no período eleitoral, tá? Então, teve isso. Então, a LDO aprovou o calendário com 5 destaques, né, que foram ali, ó. O limite fiscal foi retirado de 5 bilhões, que o relator ele tinha posto esse limite, agora retirou esse limite. Tem também o acordo que retira o seguro rural do contingenciamento de verbas e o ajuste ali do texto, né, para o relator esclarece que as emendas da comissão não serão impositivas, tá? Então tem bastante coisa aí que pode trazer ainda vindo de Brasília. Se isso for positivo, isso a gente pode ter aí uma doleta um pouco mais fraca. Por quê? Ontem nosso BC cortou os 50 base points. Beleza, não é novidade nenhuma para ninguém. Vini, como é que fica a minha renda fixa agora a 11,75 a Selic? Os títulos de 1% ao mês vão ficar mais difíceis. Vou botar a minha lata aqui para você. Os títulos de 1% ao mês ficarão mais difíceis de ser achados, tá bom? Então, a galera da renda fixa vai ter que agora começar a olhar. Então, os meus clientes, a gente já vai começar a olhar ali como é que vai ser tratados, como é que a gente vai tratar. Alguns a gente já começou a botar uma parcela menor na questão da renda variável, já desde ali do meio do ano, né, uma parcelinha, porque a gente já tinha o guidance que os juros iria cair, tá bom? Então, renda fixa agora, galera, aqui é um país de rentista, mas nós estamos em vias de chegar a uma renda fixa de um dígito ao ano, tá? Ou seja, abaixo de 10% ao ano. Estamos a 11,75%. Podemos ter uma aceleração, até porque o rendimento dos títulos norte-americanos estão mais calmos e tem uma possibilidade
de corte já no início do ano que vem, na taxa de juros norte-americana, tá? Então, se os Estados Unidos começar a cortar juros lá fora, a gente tem espaço para acelerar o corte de juros aqui. Então, a gente pode chegar a 10% ano que vem rápido, tá? A gente pode chegar a 10% ano que vem rápido. Então, isso já mostra menos do que 1% ao mês na taxa, na renda fixa, tá bom? Agora, tem renda fixa que pagam muito bem, Vini, que não sei o quê. Lembre-se que essa renda fixa tem risco, tá bom? Renda fixa que está pagando muito acima da taxa livre de risco, que é a Selic, certo? Pode te trazer grandes problemas, tá bom? Então, tem que ter muita cautela ao fazer isso. Bom, vamos seguindo aqui. O que que o Campos Neto mencionou, né? Fez ali o corte, mas o BC ele não deixou de destacar a importância das execuções das metas fiscais, tá? Então tem essa preocupação. Eu falei para vocês que não me surpreenderia um BC cortando 75 base points. Não me surpreenderia. Mas foi ali na batida dele, no ritmo, conforme foi mencionado na última reunião, 50 base points de corte. Beleza, tá. Mas tem espaço para cortar mais. Tem espaço para cortar mais. Ele não está cortando porque as incertezas fiscais aqui no nosso Brasil ainda pesam na cabeça do investidor e da cabeça também do nosso querido Campos Neto. Tá bom? Bom, vamos olhar aqui as ações que caíram. Nós estamos aqui com Exetec. Exetec vocês estão vendo aqui que já está toda desenhada. Já tive Exetec na carteira, já fiz boas entradas na Exetec nessa época aqui, né, em 2017. Foi excelente, né? Excelente a posição que eu tive em Exetec e depois retirei da carteira. Por que que você retirou? É uma empresa de crescimento. Ela entra e sai da minha carteira no momento em que eu entender que chegou no meu objetivo. Ponto, tá? Ponto. Não pretendia levar a Exetec para o resto da vida. Para o resto da vida eu levo empresas que pagam bons dividendos, empresas que são muito sólidas, né? Muito sólidas e têm menos probabilidade de ser mexida pela taxa de juros, tá bom? Eu não quero ficar na mão do governo, até porque a gente tinha um banco central ali que não era independente. Bom, a Exetec teve uma grande subida. Depois aqui de 2022, cruzou aqui essa região dos R$ 17 e ficou nessa lateralização, entre 17 e 22. 17 e 22 ficou nessa lateralização e permanece assim, tá? Permanece assim. Tá ali próximo à sua máxima histórica, né, que foi 22,82. Olhando o gráfico, tá numa lateralização, não tem muito o que fazer. Ganhando dessa região dos 20, pode voltar para a parte alta do caixote, que são os R$ 22. Agora, a média móvel de 10 períodos está cruzada com a de 20 para baixo, né? A média móvel de 200 continua inclinada para cima. O IFR está bem tranquilo, mas a probabilidade aqui, agora com o corte de juros e com um novo cenário, pode ser que ganhe força. Mas ontem, ó, não ganhou. Ontem, que a bolsa subiu 2,5% quase, Exetec ficou praticamente parada. Parada. Beleza? 0,82% aí de queda. Show? Exetec, ó, SLCE, desculpa. Caraca, eu tava falando de Exetec aqui, depois eu falo. Eu vou lá em 2017. SLCE ficou parada, já está muito próximo aqui da sua máxima histórica. Tem a questão do desdobramento da SLCE, eita ferro. Tem a questão do desdobramento da SLCE, beleza? Então, esse desdobramento pode trazer mais liquidez para dentro da ação, tá bom? Agora sim, vamos falar aqui de SLCE. Então, aqui pode ser que fique nessa lateralização, tendo esse desdobramento, pode vir trazer mais liquidez. Mas ontem a bolsa explodiu e SLCE não saiu do lugar praticamente, tá? Não saiu do lugar. Bom, vamos olhar aqui Exetec. Exetec, vamos lá no mensal, cadê 2017? Que foi quando eu entrei em SLCE. Pimba, pimba, aqui. Então, entrei aqui em 2017, saí aqui em 2018 também, porque foi o trade que eu fiz ali, porque é uma ação de crescimento também, ela entra e sai da minha carteira dentro do momento em que eu entender que tá bom, tá? Assim ali como o SLCE também é uma empresa de crescimento e tá na minha carteira Descomplicando Finanças. Beleza?
Bom, depois ali do Covid, só apanhou, né? Só apanhou. Por quê? Taxa de juros depois veio caindo, né? Aqui a gente estava com uma taxa de juros mais baixa, né? E veio subindo e depois subiu taxa de juros. Puf! Nossa ação de crescimento, ainda mais uma construtora, apanha e apanha bastante, né? O que está acontecendo agora? Nós temos aqui aos 11,60, aos 11,60 é um suporte bem interessante, né? Que bateu aqui em 2018, né? Foi uma mínima antes do Covid. No Covid não chegou lá embaixo. No Covid não chegou até aqui embaixo, né? Então foi bem resiliente a Zetec no Covid. Vamos botar assim. Depois da subida da taxa de juros para 2 dígitos ao ano, novamente, chegamos ali a 13,75, Exetec despencou. Exetec despencou. Tem que olhar também os fundamentos da ação, tá? O que a gente vê hoje aqui no mensal? Média móvel de 10 períodos cruzada com a de 20 para cima. Beleza. Então, já mostra aí que tem uma possibilidade de subida. No semanal, a média móvel de 10 períodos está cruzada para baixo. Ainda não ganhou. Nós temos fechamento do preço abaixo da média móvel de 20 períodos e abaixo aqui da média móvel de 200 períodos, que se torna uma resistência. Está bem próximo a uma região de resistência também, que são os R$ 23, beleza? Tem possibilidade de subir aqui, ganhar, chegar até os 23? Tem possibilidade. Vamos olhar aqui no diário, que no diário nós estamos com o preço acima do 200 períodos, acima do de 20 e acima dos 10 períodos, certo? Então, aqui em cima das médias móveis. Ganhando essa região aqui, 2,18, 2,19 aqui, ó, tem espaço para buscar aí os R$ 23, beleza? Então, com o cenário que se pintou ontem do alívio da curva de juros, nós podemos ter Exetec aí ganhando um pouco mais de força, tá bom? Mas precisa ganhar os R$ 19. Show? BBSE3, né? BB Seguridade, também outra empresa que eu já tive na carteira, hoje não tenho mais, certo? O que nós temos aqui? BBSE3 já chegou à sua máxima histórica, aos R$ 36 aqui, né? Nós temos aqui uma leitura onde a média móvel de 10 períodos está acima da média móvel de 20 períodos e o fechamento dele está também acima da média móvel de 10 períodos no mensal, beleza? Mas ela está com pouca força, ou seja, precisa entrar dinheiro novo e deu uma recuada aqui, né? A gente já vê, chegamos aqui no IFR ali nos 70 pontos ali, ó, 76 pontos, vamos botar assim, e já começou a recuar para poder dar um alívio, né? Então agora pode ser que com o cenário de ontem nós tenhamos aí uma BBSE3 um pouco mais para cima. Vamos olhar no semanal como é que está BBSE3. BBSE3 também está bem aqui, andando de lado, entre os R$ 30 e os 32, ficou nessa lateralização aqui desde agosto, né? E no diário estamos aí segurando na média móvel de 200 períodos, tá? Para mudar o cenário, precisa ganhar os 31,50. Precisa ganhar essa região aqui, ó, para mudar o cenário. 31,50, a gente pode ter BBSE3 depois buscando os 32 e ganhando esses 32, aí sim voltar para a máxima histórica ali, que são os 36. Aí tem espaço para ir até os 36 ali sem problema algum. Show? Vamos olhar aqui agora a agenda do dia. A agenda do dia nós temos aqui IBGE, né? Vendas no varejo. Opa, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Nós temos aqui 9 horas da manhã aqui no Brasil, a parte toda ali de varejo, né? Fluxo cambial da semana, ou seja, não deve mudar muita coisa, né? O tom que está dando ainda é o corte da taxa de juros de ontem do nosso BC e também as falas do Powell, que foi dovish, e o alívio dos treasuries norte-americanos. Eventos: ministro da Fazenda Haddad discursa na abertura da trilha financeira do G20, sob a presidência do Brasil. Sessão no Congresso para analisar vetos do presidente Lula, né, ali da desoneração da folha. A LDO pode ser votada também hoje. Tesouro vai fazer o leilão de NTN
F, né? Vamos olhar o que que vai trazer, se vai ter muita demanda sobre esse tesouro ou não. BC vai fazer a oferta, isso aqui não muda nada. BC também fazendo essa oferta de compromissada, isso aqui pode mudar um pouco mais ali na renda fixa, mas esses leilões aqui, ó, ainda mais no dólar do BC, que são divulgados, não muda nada na precificação do dólar, tá? Já está ali, já é divulgado, né? O problema é quando o BC faz swap surpresa dentro do pregão. Comissão mista, né, da MP, da subvenção, pode votar o tema, Câmara pode votar a reforma tributária. Aqui pode mudar, tá? Aqui pode mudar alguma coisa, mas isso deve vir lá já para o fechamento do pregão, tá bom? Tivemos aí a Agência Nacional divulgando relatório mensal, na França, OCDE, PIB do G30, beleza? Reino Unido, BOE divulga a política monetária. Isso aqui a galera vai ficar de olho às 9 da manhã. Na zona do euro, BC vai divulgar a sua política monetária também. Qual é a expectativa? Que venha no mesmo tom, do Powell, tá bom? Mesmo tom. Depois nós temos aqui pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, mas acredito que não deva fazer mais preço, né? Não deva fazer mais preço. Tem que vir uma coisa muito exorbitante para fazer algum tipo de preço. E também o Departamento do Comércio vai ter ali a venda no varejo lá nos Estados Unidos. Coletiva da presidente Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, às 10h45. México, nosso concorrente direto aqui, né? Divulga a decisão da política monetária também, lá. Secretária do Tesouro Janet Yellen preside a reunião do Conselho. Aqui ela pode dar algum tipo de fala. É interessante escutar a Janet Yellen, mas isso aqui já é no fechamento do mercado, tá bom? Depois temos PMI do Japão, que aí a gente já vê isso amanhã, beleza? E na China também nós temos aí produção industrial, vendas no varejo e investimento em ativos fixos lá na China. Show? Bom, todos os recados dados, muita atenção capital de vocês. Vai ter euforia na bolsa, mas mesmo assim com a bolsa ali nos 130 mil pontos, basicamente, ainda tem muitas oportunidades na bolsa. Tem muito ativo que está descontado, tá? Tem muito ativo que está descontado. Lembre-se que agora você vai precisar balancear a sua carteira para preparar para o próximo ciclo. Porque se a taxa de juros cair, a galera vai ter que correr um pouco mais de risco para voltar a buscar aquela taxa de rendimento de 1%, 1,1%, que agora a mamata está acabando, beleza? Forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!